Pessoal, vamos hoje aí falar da minha terceira prova de francês e fizemos aí 3 provas de francês, gente. Pá facila, não é fácil, né? Mas é tentar até conseguir, né? Tentar até conseguir. Então foi por isso que eu fiz aí novamente uma prova de francês e como eu falei aí no último vídeo, eu decidi fazer após a terceira prova e após uma conversa que eu tive com a Lúcia, eu falei, realmente vou tentar fazer novamente para ver se eu consigo o CLB 9 e finalmente consigo abrir o meu perfil no X-Present, porque eu não consegui abrir, gente, esse perfil. Toda vez que eu tentava, não ia. Toda vez que eu tentava, não ia. Então, para eu conseguir abrir, eu teria que ter um CLB 9 no francês para me dar também ali mais pontos, né? Então eu voltei da viagem já com isso na cabeça de refazer a prova de francês e eu fiz uma mudança, né? Eu fiz uma mudança na época, eu até conversei com a prof. Janete também, o que ela achava, né? De uma mudança, né? Eu tinha feito o TEF 2 vezes e eu gostaria de fazer o TCF. E surgiu o TCF porque eu tive a experiência lá no Canadá com o CELP, né, com a prova de inglês do CELP. Eu achei diferente o formato da prova e me fez despertar um pouco para o TCF. Eu falei, se eu tentar o TCF, né, para até me dar mais ânimo para estudar, né? Eu acho que eu ia estar estudando para uma coisa ali mais diferente, diferente e ia me motivar mais. Eu falei, vou fazer o teste, né? Vou fazer o teste, eu já tenho aí uma boa base ali de francês, eu ia ter que me adaptar ao modelo da prova. Então eu decidi arriscar, falei, vou tentar fazer o TCF. Então eu comecei estudando aí o modelo da prova, né? Algumas pessoas ali, fui conversando com algumas pessoas que já tinham feito a prova do TCF, né? Então elas foram me dando ali algumas dicas, alguns materiais, então isso me ajudou bastante, por isso que é super importante, gente, ter pessoas aí que estão na mesma jornada, porque vai te ajudando, vai te falando dicas, vai falando coisas que vai despertando aí na sua mente, né? Então, ter essas pessoas me ajudou demais, me ajudou bastante. Então, eu comecei a estudar o modelo da prova. Inclusive, eu vou deixar o link aqui do material que eu tenho. Então, eu tenho um livro que pode direcionar aí quem está com interesse de fazer a prova, dicas de canais que eu escutava, né? Que a prova era baseada aí nesses canais. Então, vou deixar aqui também. E também tem um site que você consegue pegar aí os últimos assuntos, né? Tanto da expressão oral como da expressão escrita. E nesse site também você consegue comprar os testes da compreensão oral e da compreensão escrita, e são testes reais ali da própria prova, né? Então, o motivo de ter mudado aí para o TCF foi para ter uma nova experiência, né? Eu não queria fazer novamente o TEF, então foi por esse motivo. E o que fazendo aí um comparativo das duas provas, talvez o fato de eu já ter tido ali uma boa experiência com o TEF, talvez tenha me ajudado também no TCF. Então, quando eu olho para expressão oral, expressão escrita, eu gostei mais do modelo do TCF. Eu achei os temas mais realista, né? Podemos dizer mais realista. Então, o modelo de expressão oral e expressão escrita ali para mim, né? Para mim foi mais realista, como se pode dizer, eu tive mais facilidade. Eu tive mais facilidade, mesmo que eu tinha que falar ali no TCF 5 minutos mais ou menos sozinha, né? Mesmo que eu tinha que falar ali sozinha, porque no TCF a expressão tanto oral como escrita é dividida em 3 partes. Primeira parte da oral, muito fácil, que é para você se apresentar. A segunda, fazer perguntas para um amigo ou ali de forma formal, poderia acontecer também.
E na terceira parte da oral eu tinha que falar ali sobre determinado assunto sozinha, né? Então isso no começo era estranho para mim. Eu apavorei um pouco, porque eu tinha que falar só. Tinha assuntos que eu não sabia assim desenvolver muito bem, então me travava um pouco. Então quando eu comecei a fazer algumas aulas particulares depois com o professor, ele, Rose, você tem francês suficiente, então é alguma coisa que está te travando. Então, realmente tinha uma coisa me travando ali, que eu tinha que quebrar essa coisa. Tinha que quebrar, porque eu ficava na minha mente, eu vou conseguir falar isso sozinha, durante aí 5 minutos, sobre um assunto, às vezes, bem difícil, porque tinha uns assuntos assim mais difíceis que eu não sabia nem argumentar ali no português, então ficava aquela coisa, e quando essa coisa fica na sua mente, gente, o negócio quer te destruir. Aí eu falei, não, eu tive que virar o jogo, falei, não, vou treinar e eu vou conseguir, vou treinar e vou conseguir. Então eu treinava bastante, eu tinha a companheira a Elaine, que me ajudou muito nessa fase, porque a gente não conseguia marcar os encontros, mas como o TCF você tem que falar aí sozinha esse período longo, então eu gravava, ela me mandava o tema e eu gravava o áudio ali de 5 minutos para ela fazer ali uma correção, dar uma analisada. Então isso me forçava a pesquisar, a fazer, a pensar, então me ajudava demais. Então dá para vocês fazerem isso também aí, quem for fazer o TCF. O fato de ter que falar sozinha acaba ajudando, que não precisa de alguém ali no exato momento para estar fazendo aí na terceira parte. A expressão escrita também em 3 partes. Primeira parte bem simples, não lembro assim como que era a parte dos temas, mas era algo bem simples, escrever poucas palavras. O segundo já tinha que desenvolver mais ali, talvez escrever para algum amigo, alguma coisa assim do tipo, aumentava um pouquinho a quantidade de palavras. E a terceira parte era você falar ali sobre 2 assuntos, né? Então ia ter um documento, ia ter o outro, você tinha que fazer o resumo desses 2 documentos e após dar a sua opinião. Essa parte você tinha que escrever mais, umas 250 palavras, se não me engano. E era um pouquinho mais difícil, mas até aí tudo bem, ok. O legal do TCF, que eu achava bom também, é que é bom e ruim ao mesmo tempo, que você não pode passar a quantidade de palavras ali que eles exigem, né? Então, se no total for, por exemplo, 300 palavras, 350 palavras, você não pode passar aí a quantidade de palavras no geral. Então, cada texto tem uma quantidade de palavras, porque são 3, e você só pode passar ali no máximo uns 10%. 10%. Então, isso acabava me ajudando, porque no TEF eu achava que eu tinha que escrever muita palavra. Então, no TCF, isso acabava ajudando. Parte das compreensões. Compreensão escrita. Eu não sei se porque no TEF eu estudei muito os testes de compreensão escrita, né, que tinha disponível, então isso acabou me ajudando, porque caía na prova as mesmas, né? Então, quando eu fui ver os testes de compreensão no site, não valia mais a pena eu comprar. Então, eu não comprei, eu fiz ali os testes pela TV Sacmonde, mas é bem mais fácil os testes da TV Sacmonde do que o real da prova, tanto da compreensão oral como da compreensão escrita. Então, eu tive mais dificuldade na compreensão escrita do TCF, eu achei mais difícil, o nível eu achei um pouco mais difícil. Compreensão oral eu não tive problema com a compreensão oral. A diferença era que no TCF o áudio rodava somente uma vez, e no TEF, na época que eu fiz, porque também já mudou isso, rodava ali os áudios maiores 2 vezes.
mas eu não tive dificuldade com os testes de compreensão oral do TCF. Eu achei, inclusive, até mais fácil do que a do TEF. Então, eu achei mais fácil. Então, em resumo, Rose, qual prova você faria novamente se você fosse fazer novamente um teste de francês? Eu faria o TCF porque eu me adaptei melhor com o TCF, com o modelo da prova. Inclusive, vou deixar aqui a minha nota, né? Então, compreensão oral e a expressão oral, eu consegui ficar com um C1, então com o CLB 9, nas orais. Nas escritas eu fiquei CLB 8, se não me engano. E com essa nota, eu ainda não consegui. Eu ainda não consegui abrir perfil no Express Entry, gente. Não consegui. Vocês acreditam que quando eu fazia ali o teste para ver se eu era elegível ou não, dava que eu faltava ainda um ponto. Faltava um ponto para abrir o perfil no Express Entry. Não dava para abrir. Eu fiquei assim chocada, porque toda vez eu batia na trave. E tudo isso porque eu não estava conseguindo colocar o meu diploma de pós-graduação. Então, eu não conseguia colocar devido ao meu primeiro diploma ser de 2 anos. Então, teria para colocar 2 diplomas no Express Entry, um tem que ser pelo menos aí 3 anos. E o meu era um de 2 e o outro de 1 ano. Então, eu não conseguia, acabava perdendo bastante pontos, porque era como se eu tivesse somente uma formação. Aí aquela sensação de injustiça, sabe? Eu falo, não é justo, não é justo, não é justo, eu não tô conseguindo colocar aqui a minha formação. Então essa parte não foi legal, eu fiquei bem assim, e agora? O que é que eu devo fazer? Então, eu atualizei, eu fui comparar, verificar meu perfil no Arrima, né, como que iria ficar com essa nova nota. E, inclusive, eu até solicitei aí uma recorreção da minha expressão escrita. O professor também falou que, como eu estava indo, ele acreditava que eu ia ter um CLB 9 na expressão escrita. Eu estava indo super bem, então eu pedi uma recorreção para ver se eu conseguia para ver se eu conseguia um ponto para tentar abrir aí o perfil do Express Entry, né? E não consegui, inclusive tive que pagar 80 euros, e paguei chorando. Paguei chorando, né? Bem significativo pagar 80 euros. Eu iria pagar os 80 euros se por acaso a resposta fosse negativa aí para a minha solicitação. E veio a resposta como, gente? Veio a resposta negativa. Veio a resposta negativa. Eu falei, ok. O que aconteceu aí nesse período foi... eu atualizei a nota no Arrima, né? Porque eu já tinha o perfil no Arrima. E quando eu fazia ali a simulação se eu, por exemplo, tentasse novamente pela 4ª vez uma prova de francês no Arrima, não ia fazer tanta diferença, porque no Arrima o que te dá mais pontos são as orais, e eu fiquei com C1 nas orais, tanto na expressão oral como na compreensão oral. Então eu decidi, como não vai fazer tanta diferença no Arrima, eu não vou fazer novamente a prova do francês. Não vou fazer porque isso não vai me ajudar no Arrima, já que meu interesse maior, e eu comecei a pensar, falei, não, realmente meu caminho eu acho que é pelo Arrima, porque não vai no Express Entry. Já é a 3ª vez que eu tento e bato assim na trave, não vai. Então eu falei, não vou fazer novamente e vou seguir com o meu inglês aqui, porque se eu fizer a prova do inglês, eu vou ganhar pontos aqui, somar os pontos e conseguiria
abrir, aí iria me dar a possibilidade de abrir no Express Entry e ia me dar bastante pontos no Arrima, né? Então minha pontuação no Arrima iria ficar maior, assim, bem significativa, né? Do que no Express Entry. Então eu decidi seguir com o inglês e dou continuidade aí nessa história, nessa parte do Arrima, que tem aí outros detalhes, no próximo vídeo. Será a próxima etapa aí, que foi agora em 2023. Eu fiz a prova, né? Eu não falei a data, inclusive, que eu fiz a prova foi em julho de 2023. Então, eu voltei em dezembro lá do Canadá, mais ou menos em final de janeiro ali mais ou menos, eu voltei a estudar para a prova. Eu iria fazer antes a prova, em abril mais ou menos, mas eu achei que eu não estava pronta, eu não estava conseguindo me dedicar muito bem à prova, então decidi fazer em julho. Então foi em julho aí de 2023 que eu refiz a prova, e irei dar continuidade aí nessa história, falando aí do Arrima. Darei continuidade aí no próximo vídeo. Então, até o próximo!